Boa tarde, aqui Pastor Zeca. Nós estamos aqui trazendo nesta tarde aqui uma reflexão. Essa reflexão ela está lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 11, onde ele vai dizer: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Nós estamos trazendo aí durante um período aí de uma semana algumas exposições pertinentes ao tema Jesus Cristo, o Bom Pastor. E nós estamos hoje trazendo essa reflexão a respeito dos pastores de Israel, aonde o profeta Ezequiel ele traz uma exclamação muito forte, onde ele diz: ai dos pastores, e para que a gente possa ver como tem sido o nosso pastoreio, como tem sido o pastoreio hoje em dia. Os pastores, se eles têm ido atrás das ovelhas fracas, daquelas que estão machucadas ou até mesmo doentes, porque são as ovelhas que são objetos particular da atenção do pastor. Então nós podemos observar que Ezequiel ele trazia uma profecia muito, mas muito pesada para os pastores de Israel, aqueles homens que eram pessoas determinantes para cuidar das ovelhas do Senhor, mas o que estava acontecendo é que estes pastores eles não estavam tendo esse cuidado com as ovelhas, e elas estavam dispersas para todos os lados. Então o Senhor lhe usa o profeta Ezequiel justamente para trazer uma palavra onde essa palavra ele pede para Ezequiel dizer lá no versículo 9 de Ezequiel 34, onde ele diz: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. E no versículo 10 ele vai dizer: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastorado, e não se apacentarão mais a si mesmo. Então a condição dos pastores lá em Israel eram essas: eles estavam se apacentando a si mesmo e esquecendo de fazer aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, que era cuidar das ovelhas do Senhor. Então, no versículo 11, o próprio Deus ele vai dizer: eu mesmo, Então, Deus aí chama para si o papel de pastor. Então, eu vou cuidar das minhas ovelhas, eu vou buscar elas, aonde elas estiverem, eu vou procurar as minhas ovelhas e vou trazer para o meu aprisco. Então, amados, nós precisamos entender que Deus ele tinha uma queixa contra os pastores que não estavam realizando a obra dele. No livro de Lucas 15, 3, 7, ele vai dizer que o bom pastor ele procura a sua ovelha. Então, a ovelha pode sair do aprisco, É como diz nessa parábola. Então, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu, porque Jesus é esse bom pastor. João 10:11 ele diz que ele dá a vida pelas suas ovelhas.
Então nós precisamos entender que vai haver um dia, como lá no versículo 12 vai nos dizer também, não é? Versículo 12, que ele vai falar de um dia. Então ele diz, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que as ovelhas estão dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Que dia é esse? Um dia que fala de julgamento. Então o Senhor, é Ele mesmo que vai buscar as suas ovelhas. É nesse dia, que quer dizer, que quer falar sobre o dia do Senhor, dias de trevas, de luz, dias da sombra da morte, da escuridão. Então, tudo isso aí é conceito para dia de salvação e julgamento. Então, o Senhor mesmo, ele vai fazer diferença, ele vai diferenciar entre carneiros e bodes, O julgamento de Deus não está restrito somente aos pastores, mas vai incluir também todo o seu rebanho. O rebanho de ovelhas também, passará por esse julgamento. Então, existem ovelhas que estão maltratando e oprimindo outras ovelhas, pessoas orgulhosas e de classe alta da sociedade, muitas das vezes estão infiltrados dentro da igreja. E nós sabemos que existem pessoas, ovelhas, que são ovelhas fortes, ovelhas gordas, e que elas estão pisoteando em cima do pasto, estão ali tosando as águas, e o Senhor, ele vai fazer um julgamento entre ovelha também, de ovelha para ovelha. Então Mateus 25:32 diz, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, este será um dia de julgamento. E esse dia de julgamento, ele é bem forte. O versículo 16, ele vai dizer assim, 34. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. O versículo 17, quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Isso será algo tremendo quando o Senhor fizer isto, Vai haver essa separação, vai haver esse julgamento. Hoje nós apenas abordamos a questão do pastor, e o pastor realmente ele tem que fazer a sua boa parte. Ele tem que fazer a sua missão da forma como Deus entregou para ele, que é cuidar dessas ovelhas. Mas as ovelhas também, elas passarão por esse julgamento, pelo trato em que algumas fazem umas com as outras dentro do aprisco. A mais forte vem e coloca a mais fraca para fora do aprisco, bate nela, Então, tudo isso deve haver. Então, o pastor, ele tem o seu cuidado, Versículo 13 e 14 diz assim, tirá-las-ei dos povos e as congregarei de diversas partes, e as introduzirei em sua terra, apacentá-las-ei, e nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitá-las-ão ali em boa pastagem,
e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Aleluia. Cuidado das ovelhas, né? Ele cuida nos montes, leva as correntes de água, dá bom pasto, dá um bom alimento, né? E elas ficarão tranquilas e fartas de tudo, não há nenhuma falta para as suas ovelhas. Então, Deus mesmo vai fazer, Deus mesmo é que diz que vai conduzir as suas ovelhas. Então, quero trazer como uma conclusão para nós nesta tarde, que Jesus, ele é este bom pastor, né? Então, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, entenda bem, amados, que a nossa reflexão durante toda essa semana fala justamente desse cuidado, desse bom pastor, desse que veio realmente para cuidar das suas ovelhas. Não importando o quanto os pastores, que são pastores auxiliares, que ele deixou, que ele encarregou de fazer esse trabalho, não importa se eles estão fazendo esse trabalho ou não, né? Deus é Deus e Ele que vai cobrar, Ele é que vai trazer à tona toda a realidade, né, daquilo que nós estamos fazendo. Nós só queremos fazer a vontade de Deus, a missão dEle, o trabalho que Ele nos ordenou. E Ele está observando o nosso trabalho. Ele observa o trabalho de cada pastor que Ele deixou aqui nesta terra para cuidar do seu rebanho. Mas nada disso vai tirar a responsabilidade maior que é de Deus de cuidar das suas próprias ovelhas. Então eu quero deixar essa reflexão com você nesta tarde. Amém?